Gigadame está de volta para amassar os bebês. Ah, começamos com o grande mestre. Esse é o caminho. Mano, é elo alto. Vamos depositar nossa fé na vida londrina. Acho que ele não vai nos dar a Londres. Esse é o lance desses grandes tolos. Eles tentam evitar a teoria das aberturas ao máximo, mas ele nos dá a linha do cavalo e do bispo. Ele diz que nada de pulos para a gente e conhece a tecnologia de ponta para acabar com Londres. Vamos insistir em empurrar e cutucar o cavalo. É aqui que ele pode talvez se confundir. Ok, sem confusão. Ele sabe que quer cutucar o bispo. Salvamos o senhor bispo. Recuperamos com o peão. Você deve estar vindo com a ideia de desafiar o centro imediatamente. Pode fazer uma abordagem lenta com a dama aqui, mas vamos ver. Então empurra o peão, expulsa o cavalinho. O peão está protegido. Vamos fazer o roque. Nosso plano é continuar empurrando. Ele avança o B. Ele vai colocar o bispo ali e fazer o roque grande. Então ele não tem medo do nosso peãozinho marchando para a glória. Se ele avançar, posso capturar. Não é o fim do mundo. Ele nos provocou. Temos duas opções razoáveis. Normalmente ajo no automático nessa jogada. Mas estou pensando nessa. Não dá para ir ali. Ele vai ficar aqui. Tenho que voltar. Vida triste de cavalo. Ele pode saltar e se desenvolver. Ele pode ir para C. O problema com G é que após tomar várias vezes ao capturar a torre, eu recupero. Esse peão cai com um cheque, tornando a situação problemática. Quero gastar tempo com o peão aqui. Ele entra, eu entro para salvar o peão, mas nesse tempo ele faz o roque também. E meu G não está tão bom, cara. Temos um grande mestre. Ele já percebeu o que estamos fazendo. Liga o cérebro, cara. Essa é a nossa chance de dar um soco no grande mestre. Talvez eu possa colocar o gordinho ali com a ideia de pular esse cavalo aqui. Não sou muito fã disso, para ser sincero. O problema é que é lento. Sim, estamos desenvolvendo a peça. Sim, estamos prontos para avançar, prontos para capturar, prontos para trocar. Ele quebrou o centro. Para ser sincero, não esperava por essa. Achei que ele fosse rocar, mas, ao avançar esse peão, o plano dele ficou claro. Ele quer atacar. Então quero avançar o peão aqui e ignorar isso. Avançar está ok, capturar tecnicamente também está, e estamos preparando algum tipo de avanço aqui. O problema é que isso lhe dá um tempo de graça. Esse era o ponto complicado. Ah, não. Deixa o peão viver. A gente quer o negócio do G, a gente quer o negócio do F, a gente quer o negócio do pulo. Talvez eu devesse ter vindo aqui, pois agora ele ainda pode rocar. Ah, cara, por que estamos jogando tão rápido? Não é um bom sinal. Estamos jogando contra o senhor João da Suécia que está mantendo o ritmo, mantendo um xadrez de boa qualidade e nos fazendo perguntas de boa qualidade. Posso pular, trocar o cavalinho, o grandão e ser chato. Se eu trocar ou pular, ele deve capturar. Não acho que ele vai trocar o grandão. Quer dizer, se eu capturar, ele pode simplesmente tirar a peça. Meio anticlimático. Estávamos preparando o lance do G6, mas isso nunca aconteceu. Agora a posição parece boa, só esse cavalinho burro está mal, mas talvez com um lance aleatório eu consiga colocá-lo no jogo. Preciso que esse cavalinho acorde da soneca, ele não está sendo ativo. E parece bem equilibrado, e eu não acho que vamos ter muitos problemas. Capturar é uma opção, mas ele recapturaria feliz e não ganhamos nada com isso. Se ele capturar, ficamos felizes. Vamos avançar. Se ele capturar, ficamos felizes em recapturar. Todos os nossos peões estão bem, mas avançar impede de colocar a torre e pressionar. Então é um lance um pouco comprometedor. Gosto da ideia de avançar, então ele teria que capturar, mas não é obrigatório. Talvez possamos dobrar as torres na coluna e pressionar. Ele colocou o cavalinho ali com a ideia de talvez saltar e ir para lá. Então temos que observar isso. Senhor Cavalo não participará da festa, certo? Colocamos a torre aqui, ele salta. Colocamos o peão ali para negar. Estamos tentando dobrar devagar e usar um pouco de cérebro de tomate. Ah, ele pode pôr o cavalo ali. Ele está cozinhando, cara. Ele está cozinhando devagar. Vamos pôr o peão ali, assim, se pular, podemos cortar. O mano pode pegar e tentar sentar aqui. Estou tentando criar uma estratégia de torre, cravando e ganhando desse lado. Vamos ver se dá para cozinhar ou não. Avanço do peão. Beleza. Não estou conseguindo entender o que ele está cozinhando, mas, mano, ele é o grande mestre, afinal de contas. Vamos capturar. Acho que o plano dele é capturar aqui para dizer que não haverá devolução. Posso saltar e ignorar.
Mas como ele tem essa ideia, não podemos fazer isso. Temos que capturar. Dizemos que o cavalo é melhor que a peça. Ele capturou assim. Agora essa ideia acabou. Avançar é para pedir que a gente capture e enfraquecer isso. Questionável. Quero torre aqui e depois avançar, mas ele captura e ficamos com um peão a menos. Eu posso avançar e fechamos qualquer tipo de contrajogo do lado dele, mas isso é praticamente uma oferta de empate. Eu não quero ser covarde e propor empate, pois assim ele não pode avançar. Esse cavalo é inútil. Se travarmos esses 3 peões na ala da dama, será empate. Mas então, ser covarde ou não ser covarde? Eis a questão. Talvez esse peão não seja tão ruim, pois um dia o cavalo pode se posicionar aqui e ameaçá-lo. Bem, se queria ser covarde, hoje é o dia em que se torna um. Bem, quaquá, criançada, quaquá. É assim que você faz, quaquá. Então ele vai guardar o espremedor em algum lugar, nem sei onde. Como a gente faz isso? Isso, toma isso, toma isso, toma isso. Esse peão é fácil de salvar, não sei o que estamos fazendo. Talvez ele queira ir lá para uma boa ruptura de peão e está planejando algo, mas isso acaba com o nosso contrajogo. Não gostei do que fizemos. Mas o avanço nunca esteve disponível. Não sei, vamos tentar usar o cérebro que não temos. Se eu avançar, ele pega, o espremedor será problemático, então precisamos de uma boa estratégia. Se ele avançar, talvez a gente queira fechar, então vamos recuar o cavalo. Assim, se ele avançar, conseguimos manter a posição fechada. E o senhor cavalo está se juntando à festa para alguma travessura. Talvez reagir ao avanço seja a escolha dele. E eu não sei, cara, ainda estou tentando entender o plano por trás do plano do grande bobão. Então vamos ver. Esse pônei vai ficar aqui segurando a torre na defesa, mas não pode ir para outro lugar. Esses são os prós e contras. Ele busca o avanço. Se ele avançar aqui, podemos avançar também e tudo certo, mas talvez depois ele tente um avanço maluco. Nem sei. O que fazer? Bota o rei ali. Vai para o negócio do bebê, é comprometedor, pode só dizer não. Se eu pular com o pônei aqui, a gente fica preso, né? Quero dizer, o pônei, pelo menos é bom, sabe? Não é o melhor de todos, mas ele está tentando te ajudar. Beleza, ele avançou. O avanço está vindo, o avanço está vindo. O que está chegando? Essa é a pergunta do momento. Que tipo de avanço está vindo? Isso não é tão assustador, já que podemos avançar também. Acho que ele está satisfeito com o empate. Talvez eu não esteja avaliando isso direito. Talvez ele esteja satisfeito com o empate. Se eu capturar, ele vai dobrar na coluna A e nos complicar, então avançar parece ser o correto. Captura, captura, estamos felizes, mas ele pode simplesmente recusar. Não sei, cara, parece tão idiota. Ele acabou de salvar. Agora não vejo como alguém vence esse jogo. Esse peão não pode ser atacado. Podemos colocar a torre aqui e buscar algum sacrifício, mas isso parece forçado. Ele deixou o espremedor ali, nem sei para que serve. Vamos não perder por tempo. Vai ser meio anticlimático, a menos que aconteça algo inusitado com o espremedor. Ele tenta pôr o rei ali, torre aqui, e nada disso deve ocorrer. Eu não vejo nada acontecendo. Posso pular aqui com a ideia de pular ali, mas não temos nada. Posso jogar torre para avançar, mas isso não resolve, e o sacrifício é exagerado, né? Eu não vejo nada acontecendo. A gente só espera e chora? Acho que é isso, só esperar e chorar. Realmente não vejo nada, cara. Tô tentando usar o cérebro, mas ele não funciona. Ele tem 8 minutos no relógio do TikTok. A gente tem 3. E eu acho que o empate é o caminho para a Terra. Não tem captura nenhuma. Eu esperava algo mais sofisticado. Ele tenta dobrar as peças, mas não funciona. O sacrifício não aparece e o avanço não acontece. Acho que vamos propor empate. Não quero, mas vamos propor empate. Não vejo alternativa, infelizmente será empate. 89 para nós, 88 para ele. Então houve chances perdidas dos dois lados. Então não foi uma partida de qualidade. A gente conseguiu a London Life. Ficamos felizes como criança. E aí decidimos ir de G, e ele é melhor. Então não fomos direto de F. Decidimos fazer o rock e... ficou tudo certo. Fomos avançando. Decidimos pressionar. E agora fizemos o cavalo saltar aqui. E sugeriram a dama aqui. Talvez a dama aqui não fosse o melhor caminho. Avançamos com o cavalo. Vamos lá, deixa ele avançar. Não estamos preparando algo? Pule com o cavalo, toma o gordo. Isso é ruim. Parece que tomar e manter o gordo no tabuleiro é o jeito, ainda é melhor. Mas eu só estava tendo dificuldade para encontrar o lance.
G é ruim, e o nosso caminho para a vantagem é não perder tempo, mas simplesmente colocar a torre aqui direto. Então, talvez isso tenha sido um pouco lento demais. Nós gastamos tempo demais. De novo, a torre era o caminho. Viemos para impedir que o cavalo pulasse. Era necessário algum tipo de ação imediata. E aqui ainda estamos melhores, mas eu simplesmente não consegui descobrir o plano, e estávamos queimando tempo no relógio. E isso é só uma oferta de empate, certo? Sim. Estamos melhores, temos o espaço e o cavalinho, mas ficamos com medo. Onde estava o caminho, cara? Ele ainda mostra mais um. A gente pula o cavalinho lá e simplesmente dá ruim. Aparentemente era para ir para o A, mas ainda assim só empata. Parece que o peixinho vê vitória, mas não vejo vitória. Até isso, para o peixinho, é tipo 0,6. Mas empate idiota contra um bobão é o caminho para a glória. Brancas de novo, vamos lá. Isso é um bom sinal. O que podemos dizer? Pule com o pônei, traga o espremedor. Tem um... E ó, ele quebrou o centro. Então, uma escolha interessante, C5 cedo pelo garotinho. Se ele capturar, podemos recapturar. Quase pensei em entrar e avançar, mas tem um cheque. Então só avance e use a proteção. Isso vai fazê-lo reclamar, então ele precisa avançar. Espera, o quê? Isso ainda não acabou? A gente só pula, entra, faz um duplo ataque e vence. É 2.400. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Ele acabou de perder na hora? Beleza. Cheque é o caminho, vamos pressionar. Sei o que ele apronta. Quer dizer, não é o melhor, mas o jogo continua. Ele vai fazer alguma jogada de rei aqui e não vai perder a torre. Então vamos prevalecer. E o problema disso é que não é tão fácil explorar, mesmo parecendo bom. Rei aqui é uma peça de graça, então ele não vai vacilar nisso. Estamos ameaçando ir ali. Avançar o peão é furada porque podemos capturar aqui, cutucar o cavalo e ganhar isso. Então isso faz com que essa seja a única jogada boa e sensata. Isso é melhor para nós, mas sempre tenho dificuldade em achar o caminho para a glória. Talvez eu possa ir de espremedor. Tá, aqui está o peão. Certo, isso não era esperado, porque agora esse é simplesmente um peão de graça. E esse aqui também está caindo. Então, tecnicamente, são 2 peões de graça para nós. Escolha interessante do gatinho. Se mover o cavalinho, podemos capturar e pressionar ali. E colocar o bispo aqui para salvar o peão parece bom, mas aí a gente vai aqui ameaçando o mate do pastor. E a posição simplesmente desmorona. Clima muito diferente desse jogo comparado ao primeiro, mas vamos detonar. Pode vir com a ideia de cutucar isso. Mas esse peão está condenado, e estamos 2 peões à frente meio que tranquilos. Ainda assim é preciso um pouco de precisão, porque, ao custo desses 2 peões, estamos um pouco subdesenvolvidos na ala do rei, então não acabou. Se a gente for só um pouquinho preguiçoso, pode perder a vantagem, especialmente contra um bobão desses, então não, sabe, tipo, vamos lá, vamos pedir McDonald's para todos, não. Primeiro pega a vitória e aí sim pede McDonald's para todo mundo. Ele entrou atacando, faz sentido, quer capturar com o peão? Digo, a dama. Captura o peão com a dama porque é um peão de graça. Eu posso avançar com a ideia de expulsar, mas não parece tão bom. Porque ele provavelmente pode simplesmente recapturar. A gente troca tudo. Parece razoável, pois, mesmo perdendo esse peão, depois podemos capturar e ganhar tempo. Por isso, é tentador não capturar agora. Deixe ele se desenvolver, ganhando um tempo de graça, mas avance. Se ele for para o canto, então ninguém liga. Literalmente, ninguém liga. Ele captura o senhor peão. Essa seta é psicodélica. A gente entrega a nossa melhor peça. Pegamos esse peão ganhando um tempo de graça. O cavalinho vai para algum lugar do lado. E será que estamos preparando um ataque venenoso? Eu até que gosto disso. Cara, é aqui que a gente vacila. A gente sempre tenta exagerar. Tipo, só não inventa, cara. Você não é um Masterchef. Você é só um bobão. Então, ao invés de ficar 2 peões na frente, gordo, a gente decidiu trocar, simplificar e ficar um peão na frente, e não gordo. Bem, a gente nunca esteve do lado bom, então traga o senhor gordinho, ainda estamos um peão na frente. Pelo menos esse pônei não é atrevido e podemos desenvolvê-lo ganhando um tempo. Se a dama não estiver, podemos pensar em saltar. Podemos procurar aqui um mate pastor. Esse peão aqui não estava no meu bingo. Bem, é por isso que a gente é o bobão. Posso jogar a torre aqui com algumas ideias de avançar, mas não vai dar certo. O cheque do cavalinho dá para capturar, então nada demais. O bom é que aqui não tem, então é algo para a gente. Ele pode capturar. Eu gosto dessa ideia do F só para expulsar o cavalinho. Não tem casa boa para ele. Ele pode voltar e chorar como um bom garoto.
E aí a gente faz a bateria forte, procurando fritar o adversário. Eu meio que gosto desse lance do F, parece meio falso. Mas, como a garotada gosta de dizer, finja até conseguir. Acho que ninguém fala isso, mas enfim. Esse H e F parecem bem fora do padrão. Tipo, estamos quebrando todas as regras dos grandes mestres. Eles dizem para não avançar os peões na frente do rei. Esses são chamados de peões da orelha, e o F é chamado de peão de ouro. Tipo, não avance eles, é sempre ruim. Acho que um grande mestre chamado Ben Fine Goldman disse para nunca avançar esse peão. Isso faz muito mais sentido. Ele está dizendo que se eu pegar o pônei, tenho que dar o meu pônei. Essa é uma oferta razoável. Eu quase quero pular aqui. Peça ao gatinho para capturar, pois é cheque. Recupere, mantenha o ataque ao senhor pônei. O problema é que ele pode voltar ganhando um tempo para nos incomodar. Essa é a parte complicada. Eu realmente quero só entrar e fritar ele. O pônei consegue sobreviver? Não dá para ir aqui, não dá para ir ali. Nossa, eu estou jogando absurdamente bem hoje. Eu estava pensando se deveria levar o pônei até aqui. O pônei não pode ir a lugar nenhum. Ele não pode capturar. Temos um cravamento. Mas, depois disso, ele pode simplesmente voltar. E o que é que a gente está aprontando mesmo? Parece sofisticado, mas não faz nada. Tentamos ser sofisticados e tal. Se eu capturar, ele só captura de volta. Sim, eu posso avançar, mas não tem checkmate. A gente parece bem, mas não é bom o suficiente. Temos ideias malucas, como ir para B. Mas ele captura, né? Eu estava pensando. Espera. Na verdade, a gente tem uma ideia de ir para B, o que é de explodir a cabeça. Ele não pode capturar porque o cheque ganha a dama. Se eu for para B, ele deve recuar a dama, mantém a defesa e fica tranquilo. Acho que estamos exagerando nessas ideias, cara. Vamos pular e manter a vida simples. O mano captura, a gente recaptura. O cavalo está sob ataque e pula aqui para incomodar. Infelizmente não temos um bom cheque, é um pouco triste. A gente volta para não ser incomodado. E o que está acontecendo? Ele joga o espremedor aqui só para rocar e ter um bom dia, mais ou menos. Ou tomo aqui, peço para ele capturar e digo, pegamos esse peão e estamos atacando. Gosto mais da abordagem simples de tomar, tomar, tomar. Acho que às vezes você só precisa manter as coisas simples, cara. Por que tentar ser tão sofisticado? Capture o pônei, devolva o seu pônei. É uma troca mais ou menos igual. E ao capturar aqui, se ele responder, você dá um cheque bobo interessante. Espero. Por um momento achei que ele capturaria aqui, mas temos proteção. Esse jogo está meio troll, não vou mentir. Mover o peão era bem tentador, admito. Estamos mais inclinados a dar o cheque assim. Se ele vier, trazemos a torre. O cavalo se aproxima. O espremedor quer tirar o garoto do jogo. Talvez ele avance e ignore, mas isso é um cheque. Vamos ver. Pelo menos nunca poderá fazer o roque, o que é bom. Decidimos não pegar 2 peões e focamos no pirulito. Como diz o panda dos erros. Agora, a questão é dar o cheque direto desse jeito ou trazer o senhor espremedor. Escolha tentadora. Não vou mentir, a dama faz um trabalho incrível sozinha, então por que dar o cheque assim? E olha, é bem tentador. O rei vai e você dá outro cheque. Por um momento pensei que estava terminando, mas estamos caindo em táticas bobas. Mas, para ir lá, ele pode fazer o que quiser. A gente dá o cheque. Sei lá, cara! A posição é ótima. Não consigo decidir a melhor jogada. O cheque estava certo. Isso está certo. O desenvolvimento dele não está. Ele lembra cachorrinhos na frigideira fritando ao redor. Ele diz, está tudo bem, só estou um peão atrás. Mas não está. Sempre que você diz que está tudo bem, nunca está tudo bem. Esse é o primeiro motivo para saber que não está tudo bem. É como quando você diz, não estou em pânico, não estou em pânico. Bom, se você tem que dizer que não está em pânico, com certeza está em pânico. Então, o frango está preso. Precisamos do cheque, chamamos o senhor Torre, e deveria haver algum abate em algum lugar. Esse movimento me confundiu. Não era isso. O quê? Eu nem cheguei a dar cheque nele. Então, talvez o plano seja, se eu der cheque, ele vai para lá, e se eu der cheque, ele se esconde. Eu nem sei o que dizer, tipo, eu só quero colocar a torre aqui agora, eu nem quero pegar o peão. Se eu puser a torre aqui, ele coloca a dama para cobrir isso, isso e isso e não conseguimos dar o cheque, então talvez seja melhor dar o cheque agora.
Ele precisa ir para outro lugar e podemos dar outro cheque. Não, ele pode bloquear. Por isso gosto desse cheque. Mano tá correndo igual a um bom menino. E aí, onde está a glória? Porque aqui não tem cheque. Então, torre aqui é a boa? A dama aqui é problemática, salvando este. E ele vive mais um dia. E a gente não consegue dar cheque nele. É um peão de graça, devíamos pegar. Mas ele continua fugindo. Ele simplesmente continua fugindo, cara. Sim, a gente dá um cheque, vamos pegar o peão, cara. Para com a trollagem. Esse é o problema desse cheque. Ele meio que escapa. Ele está fugindo. Infelizmente não temos esse cheque. Isso seria bom. Podemos dar cheque aqui, mas ele pode bloquear. Ou podemos dar cheque daquele jeito. E tecnicamente ele escapou. Sem cheque aqui e aqui, o que é um problema. Ainda gosto desse cheque, para ser sincero. Mesmo sem mais cheques para nós, o da dama permanece, mas pode ser bloqueado. O do espremedor era o desejado. Dei o cheque com os gordinhos, assim pelo menos não estamos sob ataque. Ele achou alguma segurança. Por isso estou triste, não temos cheques em nenhum lugar. Nada. Pula com o pônei, desenvolve igual a uma criança bobinha. Ah, cara. Qual é o caminho? Nem consigo enxergar, cara. Onde está o soco nocauteador? Ele mandou o Bong Cloud e está tranquilo. Estamos só queimando tempo. Vamos desenvolver e tentar, cara. Sem forçar demais. Estamos com 1 zilhão de peões a mais. A segurança do rei dele é questionável. Vamos rocar e buscar uma vitória lenta, já que não conseguimos uma vitória estilosa. Ele realmente fez um lance Bong Cloud, o que é insano. Eu não sei que lance foi esse, mas ele jogou assim. Ele está sobrevivendo e o tempo passa. Mesmo vindo aqui, ele pode capturar. Então, de certo modo, não a mate. Parece uma dessas posições falsas. Deveria ter capturado o peão que estava de graça. Agora ele pode avançar e trocar damas. Cara, se o par de bispos conseguir jogar, pode ser muito problemático. Não vou mentir. Se ao menos tivéssemos um cheque. O avanço do peão, de alguma forma, força a troca de damas. Não vou mentir. Força mesmo. O quê? Cara, ele está jogando uma parada insana. Se eu capturar aqui, ele captura ali. Não é tão ruim. Parecia muito bom, não vou mentir. Parecia que ele ganharia a torre, mas temos essa opção. Cara, a gente precisa impedir esse gatinho de aprontar suas travessuras. Eu não posso deixá-lo. Eu não posso deixá-lo. Ele deve jogar a torre aqui para atacar, mas preferiu capturar. Agora pressiona o peão e, infelizmente, não temos como salvá-lo. Cara, o que está acontecendo? O cheque não é o fim do mundo, mas que xadrez ele está jogando? Gosto de jogar a torre aqui para pressionar o grandão e tentar dar um cheque. Ele pega o peão. A gente se esconde, esperando uma chance de dar mate. E o que está acontecendo nesse jogo? Meu cérebro não consegue entender. Ele é tão inteligente assim? Talvez ele seja mesmo tão inteligente. Ele é um desses garotos super espertos. Beleza, temos um cheque que pode nos levar à glória. Estamos com uma peça a mais e mandando bem. Ele pode pôr a torre aqui para bloquear. Mas essa dama não tem cheque, é inútil. Podemos só capturá-la e pedir para ele capturar de volta. Ele pode fazer um sacrifício insano e quer pôr a torre aqui, o que não é ruim para tentar nos derrotar, mas talvez tenhamos um cheque para atacar e entrar depois. Só se, após o cheque, ele mover o rei para mostrar que acabou o cheque. Beleza, coloca o grandão ali para cobrir isso. Faz sentido. Meio que nos crava também. Vou pôr a dama aqui e trocar, mesmo sem querer negociar. Quero dizer, posso capturar o peão? Posso. Eu gosto da dama aqui. Estamos ameaçando o cheque e fazendo o trabalho. Não tem tática, e nós incomodamos a torre e tenho dificuldades. Não estou feliz por não acharmos o golpe final. Acho que ele vai virar o Ricaru Bobo. Troque a dama. Seja simples, mantenha a vantagem de material e vença o jogo. Esse tipo de pessoa. Esse Bong Cloud foi o melhor, cara. O que podemos dizer? Enfim, ele tem que salvar a torre em algum lugar. Pode recuar, mas aí a dama vai morrer. A dama aqui é uma maneira de salvar a torre e não oferecer a troca de damas, mas aí o cheque parece muito arriscado. O melhor é desistir. 84 por nós, 75 por ele. Consegui uma boa abertura, mas depois vacilamos. Ficamos com a vida londrina forçando. Esse é o tomate, porque entramos e isso piora. Pegamos o peão, mas parece não ser o caminho. O peãozinho tomar parece um pouco melhor. Isso é ruim?
E a maneira de explorar isso não é ir para o H, mas aparentemente é um simples lance de peão aqui, sacrificando esse peão com a ideia de entrar com ele na torre. Então essa era uma maneira melhor de fazer. A gente avançou o peão, deu o peão para ele e aí eu tomei o centro, nada mal. E aí cavalo F3 para desenvolver era o caminho. F não foi nada mal. Toma, toma, e aí? Tomar está certo. Qual o caminho? O peãozinho está correto. O peãozinho aqui, para encurralar o frango, era o jeito que a gente estava procurando para dar o cheque desse jeito, mas, de alguma forma, nunca conseguia encontrar o lance certo. A gente pegou o peão e meio que ele fugiu. Ele meio que escapou. O peãozinho foi ruim porque o cheque era falso. A gente não amarelou. Nosso frango era o gigafrango. Por fim, trocamos e alcançamos a glória. Triplo branco. O que está acontecendo com o chess.com? Isso é insano. Nunca, jamais em toda a minha vida conseguimos triplo branco. Beleza, será que vamos conseguir triplo Londres? Isso seria troll, nada de Londres. Vamos avançar e tomar o centro. Com a ideia de cutucar o espremedor e empurrar e vencer. Já jogamos contra o Sr. Borrow antes? Aparentemente não. Ok, então ele diz para não empurrar. Se quiser, tem que pegar o pônei agora. Uma escolha interessante. Não sou muito fã dessa ideia de pegar o pônei. Então, vamos voltar e dizer que ao colocar seu peão ali, você se comprometeu e eu posso colocar a dama aqui e tentar atacar. Não é um grande problema de compromisso, mas queremos dizer isso. O mano avança, a gente avança, mantemos o centro fechado, colocamos o grandão para atacar, fazemos o roque longo e atacamos. Acho que ele não vai fazer roque curto porque sabe que queremos pegá-lo lá. Acho que nunca fará roque curto. É uma cidade de fritura. Ele joga pelo lado da dama, faz sentido. Vamos rocar. Ele pode avançar, nós recuar. Ele pode saltar. Vamos desenvolver o senhor espremedor, saltar o pônei e buscar alguma ruptura. Não é a posição mais divertida de assistir. Parece uma defesa, leão, mas, na verdade, é pique. Como a gente ataca? Porque toda vez que eu avançar isso, esse espremedor vai ficar muito ativo. Beleza, ele está fazendo alguma coisa. Devo me comprometer com isso? Mesmo capturando, ainda resta essa questão no final. Problemas de compromisso, como sempre. Essa é a equação. O pulo do cavalinho não é ruim. Podemos pegar se quisermos, mas não é necessário agora. O que mais ele fará? Vamos avançar, ganhar espaço e perguntar ao gatinho qual é seu plano mestre? Acho que essa é a zona de conforto dele, não a nossa. Mas é isso aí. Ele está perguntando para a gente. Eu realmente não quero capturar. Eu não me importo dele tomar e a gente tomar de volta, mantendo o controle dessa casa. Então, avançar ou não avançar? Essa é a questão do momento. Precisamos avançar, certo? Ou posso avançar pressionando ele e depois empurrar? Vamos colocar a torre na chamada coluna semiaberta. Capturar é possível. Ele pode avançar se quiser. Se quiser empurrar, pode também. Estamos ignorando esse negócio de cavalinho dele. Ele gosta de cavalinhos. A gente nem liga. Sem negócio de cavalinho. Tento preparar isso, mas nunca fico confiante porque esse bispo já virou um dragão antes. Beleza, ele pulou. Temos que capturar, né? Foi tipo um ataque duplo. Então agora o gatinho abriu a coluna B para o massacre. Temos a chance final. Não sei se você vai ter mais uma chance de capturar o cavalinho, triplicar o peão, destruir a estrutura de forma insana, mas aí ele consegue o par de bispos. Então temos alguns prós e contras sobre isso. Eu não tenho muito medo da dama nos atacar, mas o problema é, sempre que depois disso a gente avançar, esse espremedor vai ficar perigoso. Capture o cavalinho, acredite no par de cavalinhos. Se você não acredita nos cavalinhos, o que está fazendo? Eu acredito no par de cavalinhos. Eu não acho que seja uma boa ideia. Eu estava em dúvida se pegava ou não pegava. Parece tão ruim. Ele tem peões triplos. Ele não pode estar feliz. Temos uma ideia boba para avançar, tomar e sentar aqui, mas é um pouco idiota demais. Vamos avançar, tomar, trazer o grandão para fora. Ele faz o roque e está de boa. Podemos avançar aqui, mas não para outro lugar. Posso mover a dama aqui para atacar o peão, mas é muito fácil protegê-lo. Então, nada de especial. E esse aqui não é tão simples de atacar. Tecnicamente, posso colocar a dama aqui e atacar o peão. Ele defende. Posso mover esse cavalinho para atacar o peão de novo, tentando ganhar ele. Mas será que a gente realmente quer que esse peão morra? Se ele atacar, temos outro cavalinho para sobreviver e realmente ganhamos o peão. Vale a pena pegar esses peões?
Essa é a questão, cara. Essa é sempre a questão. Vale a pena? Digo, peão é peão. Se você ganha esses 2 peões, você fica meio feliz. Sei que você quer avançar, pedir para ele capturar e trazer o grandão, mas isso não leva a nada. Vamos ser gananciosos e pegar o peão. Eu não queria fazer isso, mas somos gananciosos, vemos o peão, queremos devorar o peão. Não sou muito fã desse jogo, não vou mentir. A gente tenta, a gente tenta. É um peão de graça, peão. Estamos com a dama e o negócio aqui. Se ele quiser salvar depois do cavalinho, não é o fim do peão. Ele pode salvar, mas se ele for lá, então o Rock fica um pouco triste. Então ele está tipo, vou salvar meu peão a qualquer custo. Quer dizer, ele já salvou uma vez. Ah, ele salvou. Então, vida longa ao peão. Se ele for com um peão aqui para cutucar o cavalo, temos outro cavalo para substituir. Então, nada mal. Agora, a coisa boa disso é... podemos avançar e o peão já não está tão ativo assim. Ele vai estar se quiser. Posso colocar a dama aqui para cutucar esse, mas aí ele vai lá e cutuca esse. E é arriscado. Muito, muito arriscado. Então ignore o gatinho, avance, peça para ele capturar. Eu meio que gosto disso com a ideia de avançar por esse lado. Com a ideia de capturar e criar algum tipo de conexão entre os peões. Se é que isso faz algum sentido. Beleza, ele nos cutucou. Deixe os cavalos se protegerem. A Irmandade dos Cavalos é o caminho. Esse cavalo na borda está meio ruim. Ele pode capturar o peão C, trocando por este. Assim terá peões dobrados em vez de triplicados. Não pode avançar, pois o cavalo aqui pode ser um problema. Vida difícil de cavalo, cara. Tá, ele colocou a torre na coluna aberta, esperando por alguma travessura de contra-ataque. Faz sentido. Gostaria de ir lá e cutucar, mas isso é tão falso quanto pode ser. Então avança com a ideia de tomar e avançar. Tem a ideia de colocar a torre aqui e cutucar o cavalo. Parece assustador, mas felizmente temos o bispo, troca e o cavalo vive mais um dia. Mas nosso sonho de ganhar esses peões está indo por água abaixo, lance após lance. Acho que era uma falsa fraqueza. Ele fingiu e caímos na armadilha. Então, voltando 10 lances pegar aquele cavalo, em retrospecto, não foi uma boa decisão. Acho que ele não vai tomar e deixar avançar. Provavelmente vai pedir para eu capturar, assim os peões não ficam conectados. Muito doido, gatinho doido. Estamos com 1 minuto a menos no relógio tic-tac. Então tenho que ficar de olho no relógio. Estou meio surpreso que ele tentou salvar isso. Pensei que ele faria o rock, deixaria o peão e buscaria o contra-ataque. Não acho que seja uma decisão ruim, mas não é algo que eu jogaria. Então parabéns para o gatinho por encontrar um plano que eu não encontrei. A torre parece interessante, não vou mentir. Pede que a gente se comprometa com o bispo. Tomar nunca é ruim. Pode avançar o peão para pressionar ou capturar, se quiser. Ele está fazendo a pergunta, então ele jogou F, porque estava realmente com medo de algumas artimanhas desse lado. Dama e peão podem capturar. Quero avançar e abrir a casa assim. Também penso em dar cheque, mas nunca acontece. Será que só capturo? Capturar com a dama parece arriscado, já que é só um peão grátis, então preciso capturar com um peão. Será que dá tempo de colocar a torre aqui, dobrar e entrar? Não necessariamente. Após tomar, avançar, quero a torre aqui, mas isso não é possível. Então, a gente só captura e coloca a torre aqui com a ideia de dobrar? Mas ele vai para lá, então nunca conseguimos entrar. Não é simples conseguir a entrada, mas capture mesmo assim. Assim a diagonal ficará sempre fechada. Ele pode avançar, então talvez eu deva avançar também para impedir que ele vá lá. Avança! Pede para o garotinho avançar. E como a gente vai trazer a torre? Desse jeito? Acho que sim, mas o bispo sempre vai atacar o peão. É uma faca de 2 gumes. Se o peão avançar até o bispo, também está preparando algo. Posso colocar a dama aqui com uma ideia meio boba só para dar um cheque. Não é a ideia mais idiota da cidade, mas é bem boba. Ele pode pôr a torre aqui para salvar? Pode. É mais fácil salvar. Conseguimos a entrada da dama, mas compensa? Parece bom, cara. A gente só entra. Acho que ele nunca vai trocar e ajudar a gente, mas parece interessante. Cara, esse pônei tá literalmente cochilando o dia inteiro. Em algumas... Espera, acabei de perceber que tem uma ideia de sacrificar a torre pelo bispo, com a ideia de que ele capture por esse lado ou por qualquer outro. Nosso pônei captura esse peão e a gente ganha um peão também. E ele perde a vantagem do par de bispos. E esse pônei aqui não é nada ruim.
Se ele conseguir se manter, ele vai ser o melhor, mas não é tão simples assim. Mas a questão é, vale a pena? É um sacrifício muito ganancioso para avançar o pônei. Ele vai capturar o bispo. Esses peões estão fracos. Podemos dizer que temos alguma coisa? Estou tentado a sacrificar, mas não acho que seja uma boa ideia. Não acho que seja uma boa ideia, mas não sei. Eu sou só um fã de pôneis, eu acho. Então a gente sacrifica a torre para pegar um peão. Legal. Então a questão é, rainha captura, pônei captura. Eu acho que pônei captura é bom, mas aí ele pode ir lá e meio que nos cravar. Além disso, esse peão está morrendo. Temos algumas opções. Pônei captura está ok. Ele pode fazer o que quiser. Cheque não é o fim do mundo. Então a gente captura, ele vai lá. E o que a gente faz? Autocravação. A autocravação sempre é meio problemática. Então talvez o melhor seja capturar esse peão, cutucar aqui. E a gente vai ficar cutucando o garoto em todo lugar? Esse realmente parece um bom peão para capturar, cara. Não vou mentir. Muito bom. Mas será que a gente ganha isso alguma vez? Questionavelmente, nunca. Mas esse é um peão tão bom para ganhar. Eu não consigo capturar esse peão do jeito certo. Voltamos. Ataque duplo. O grandão entrou. Cara, a gente perdeu 3 minutos naquele sacrifício idiota de torre. Mano, queria tanto ser fã do Gotham. Não seja fã do Gotham, seja burro. É só dobrar as torres na coluna F. Ok, então esse peão tecnicamente vai morrer. Ele atacou isso. Temos que avançar e proteger porque senão está perdido. E ele está aprontando. Acho que ele vai capturar. E quando eu recapturar, ele vai pegar o cavalinho e a gente perde o peão central. E a gente perde o controle. Me diz. Quando esse peão cair, este também cai. Após ele capturar, teríamos que recapturar com o peão, mas o rei fica muito vulnerável. Ele posicionou a torre na hora certa. Já me arrependo do sacrifício da torre. Beleza, ele foi para o lance do C. Ainda está muito complicado. Ele captura, recapturamos. Ele captura de novo e ganha o peão. Talvez fosse melhor ter capturado esse. A dama aqui parece tão falsa. Então a gente avança. Ele captura. A gente captura. Ele captura. A gente ganha um peão. Estamos mais ou menos felizes? Ninguém nunca fica satisfeito com isso, cara. O que fazer, cara? Meu cérebro não consegue bolar um plano para a gente tentar um contra-ataque. Avançar é a única tentativa. Ele simplesmente come o peão. Podemos recuperar e deixar o peão morrer. E aí faz isso para dar um cheque. Será que vale a pena? Ninguém sabe. As torres dele estão bem ativas. Tá, agora temos que acreditar nisso. Queremos que seja bonito, estiloso com o sacrifício da torre. E agora vamos chorar. Se ele capturar aqui, pelo menos podemos forçar uma troca de damas. Eu não acho que seja bom, mas nada é bom na vida, cara. Nada é bom na vida. Essa torre aqui foi, eu acho, simplesmente legal. Acho que acreditamos no sacrifício. Capture o grandão, mas se ele capturar aqui, não conseguimos entrar. Vamos dar cheque para dizer não. Mano, ele vai para algum lugar e nunca ganhamos o peão. Gostaria de pular aqui com a ideia de que ele capture aqui. Podemos pular ali e será que estamos preparando algo? Tá, precisamos acelerar. Sério, sério, sério. O ritmo não flui. Vamos pular, ele vai capturar. Pulamos de novo. Preparamos algo para que esse cavalo faça algo. Não acredito. Capturar é o único caminho, senão é só perder um peão de graça. Ele captura. Acho que nem isso é bom. Você pode pôr a torre aqui e atacar isso. Esse peão está perdido e não dá para colocar o rei aqui. É ruim. Tem um cheque bobo, mas não muda nada. Quantos peões temos a mais? 3 peões. Ele também tem 3. Esses dois se eliminam, então 3 para cada. A torre aqui é um problema. Posso ir lá e salvá-la. Felizmente não tem cheque, mas ele pode capturar. Queremos capturar o peão. Ele captura de volta. Tem um cheque. Ah, não. Cara, queria tanto ser o Gotham. Tem um cheque pedindo para capturarmos. Se ele avançar, talvez eu me esconda atrás disso. Ele foge como um bom garoto. E o que está acontecendo? Ele pegou o peão, ele está dizendo, pegue a torre, eu vou tomar de volta, e estou feliz, porque felicidade é bom. E depois, se eu tomar aqui, tem um cheque e mais, ele está preparando algo. Tomo esse peão, tomo de volta, já que tecnicamente está protegido. Cobertura técnica, cobertura técnica. Então toma, e meu cérebro está funcionando? Não, meu cérebro está de férias de verão.
Felizmente esse cheque não está lá, assim a torre morreria. Deve haver uma troca de damas. O peão sobrevive. Este peão morre. Não, ele não morre. Ele tem a torre aqui para salvá-lo. Achei que o peão ia morrer porque o cavalo o atacava, mas ele pode capturar, distrair o cavalo e chegar ao 7º céu. Não há 7º céu. Podemos voltar com o cavalo, isso é bom. A gente pula e depois joga esse peão? Talvez, mas ele pode cravar. Na verdade, não. Cara, isso aqui é muito doido. Talvez ele possa jogar esse peão aqui para salvar. Cara. Talvez com o melhor lance a posição seja segurável, mas o tempo tá horrível, eu nem sei o que dizer e o rei também tá muito fraco. Basta um bom lance de torre aqui para a gente chorar. Não tá lá porque cutucamos o gordão, a torre, o peão, cutucamos todos eles. Se a situação do tempo fosse invertida, eu teria fé no par de cavalos. Mas, como somos nós que estamos com pouco tempo e precisamos ser os espertos, não é uma boa combinação. A dama pode fugir e pedir, deixa ela viver? Sim, mas a torre está morrendo, então é uma faca de 2 gumes. Beleza, pega o gordão, quer dizer, não tinha outra escolha. Essa era a única jogada possível, o peão está morrendo. Esse peão pode morrer. O cavalinho parece bom, ele quer que a 7ª fileira cutuque, mas não muito. Ele vai lá, não vai permitir o cheque. Mas tudo de que precisa é de uma jogadaça aqui e chora, bebê. É só isso que precisa, porque esses cavalinhos atrevidos podem ficar muito traiçoeiros. 3 minutos no relógio, cara. Ele está entendendo, comeu o peão. Talvez não devesse ter pegado, mas era tão complicado deixar ele de boa. Ah, ele nos deu um cheque. Essa foi complicada. Não tem cheque aqui. Ele pode tentar uma cravada. Nós também podemos tentar uma cravada. A torre pressionar e ganhar o peão é problemático, por isso o cavalo era necessário. Salve o peão. Ele provavelmente vai dar cheque na gente. E aí o que acontece? A gente foge. Não há vitória com cravada. Se ele for, a cravada vence. Vida muito doida. Cheque, a gente foge. Tá, ele está indo para algum lugar. Não sei para onde. A gente crava o garoto? Vamos cravar ele. Temos uma tática simples para ganhar a torre. Era para ter ido ali antes? Tanto faz. A cravada é legal. Também cobrimos isso. O cheque está lá, mas não muda nada. Ele deveria mover a torre e dizer, feliz vida de torre é o caminho. Vamos pular, cortar. Mas talvez o peão passado avance. Ele está correndo. Para onde vai? Posso sacrificar? Não. Posso dar cheque, mas isso não muda nada. Parece complicado, não vou mentir. Ah, damos cheque nele, por que não? Se ele for ali, ganha um peão de graça. Ele vacilou? Acho que sim. Vai ter que sacrificar a torre. Não vejo como ele não sacrifica a torre. Tá, ele captura o peão. Um peão para o gatinho. Vamos salvar o senhor peão, dar o cheque. Não estamos mais com um peão a menos. Isso é fantástico. O cheque do pônei só não foi mate por causa do espremedor. Ah, ele nos enganou com esse lance. Não quero aceitar, mas precisamos fazer isso. Eu posso ir lá e dar uma olhada, bom dia, o peão está protegido, queremos avançar, queremos dar mate, queremos saltar, queremos dar mate, mas não tem mate. Talvez o truque fosse a solução, mas não acreditamos. Ele tenta alguma travessura para ganhar com uma cravada. Cheque de cavalo não tem, né? Ele está fora. Posso contracravar isso? Não sei. Meu cérebro está meio lento. Então a gente meio que contracrava isso. E tem um cheque, mas ele está bem. Eu poderia ter cravado daquele jeito, mas aquilo foi meio falso. Cheque do cavalo. Ele saiu, ganhamos o peão e talvez possamos correr. Ideia razoável. O que ele está planejando? Não tenho certeza do que ele estava planejando, mas ele saiu. Não tem cheque. Ele não pode capturar o peão. Se o rei tomar, a gente avança. Ele pode ir lá e nos incomodar. Tem um cheque, então, tecnicamente, está fora de perigo. Agora pode tentar cravar e ganhar do outro lado. Há um ângulo de cravada e uma peça caindo. Ele precisa capturar aqui ou ir para lá. Isso é de graça. A gente sacrifica para empurrar isso? Rei ali. Podemos pular e se ele capturar pegamos aqui? É demais, então ele vai ali. Posso sacrificar, mas se ele capturar, avançamos. Porém a torre chega a tempo, então as táticas não são táticas o suficiente. Ele vai para lá, nós teremos. Ah, podemos avançar diretamente. E não há como impedir isso, então tecnicamente ele tem que ir por esse caminho. Essa é a única maneira de avançarmos o peão. Foi sacrificado ali?
Talvez sim, talvez não. Ele está pronto para sacrificar. 25 segundos. O peão passado avança, ele pode dar cheque se quiser. Temos isso que nos dá a dama, então ele deveria nos dar o cheque. Ele pode repetir. Estamos tentando dar cheque em algum lugar ou outro, mas ele dá cheque de novo. E então vamos aqui. E ele vacilou como um campeão. Beleza, 20 segundos para meu cérebro achar o caminho da glória. Senhor Pônei é o melhor. Hora de ver todos os tomates, porque era temporada de tomates, não precisa mentir. Um tomate por nós, 4 tomates por ele. Bem, isso é uma bela salada de legumes. Então não tivemos a abertura que queríamos. E então decidimos pressionar e tentar atacar devagar. Então ele pulou. Dissemos para ir devagar e depois decidimos não pegar o pônei. Deixamos ele pular. Tomamos. E nossa decisão de pegar o pônei é a escolha do peixinho. E o peixinho só quer ir para cima e atacar. Então essa dama aqui tentando colocar o pônei no negócio da borda é ruim. Foi uma decisão horrível nossa. Achei que esse F4 estava bom, mas não. O peixinho é tipo, não faz essas coisas complicadas. Vamos de A. Coloca a dama aqui, tenta conseguir alguma entrada. Joga xadrez simples. Que mundo de tomate é esse sacrifício de torre? Aparentemente está igual. Caminho para a igualdade é ir de A. A é recomendado para evitar contrajogo da torre. Por isso o peixinho está gritando. Isso aparentemente está igual. O caminho para a igualdade é ir de H e deixar o cavalinho agir. Ele avança e prepara algo. Parecia ruim, mas C foi bom. H foi um pouco tarde demais. De qualquer forma, voltamos com o cavalinho. Ele capturou, voltamos com ele, e ele teve que avançar e depois salvar a torre. Ele capturou o peão e... Espera, o quê? É divertido? Peixinho diz que é um tomate ou o peixinho diz que está igual. Não dá para zoar. Capturamos o peão e voltamos. Não sei, o cérebro não está funcionando. Enfim, capturamos, parece bom para ele. Ele joga baraque. Capturamos o peão e sim, os 2 cavalos garantem um empate. O que ele precisava era jogar espremedor aqui e salvar o peão. Faz muito mais sentido. Trazemos o rei por aqui porque é o caminho. Torre aqui cravando era o caminho. Salvar o peão foi questionável. Ele podia ter dado um cheque e nos enganado. Isso foi falso. Fomos pelo ângulo da cravada e esse par de cavalos está insano. Damos o cheque, ele sai. Damos o cheque de novo. Se ele for ali, torre aqui dá mate em 2. Se ele captura, ficamos iguais. E aí a gente tenta criar um mate. Rei aqui foi uma boa decisão porque se eu capturo, ele só captura de volta e a vida fica simples. Agora estamos ameaçando fazer uns mates bobos. Ele vai ali. Aparentemente o cavalinho B5 estava ganhando. Quando ele vai ali, você dá cheque de torre, avança e ganha. Havia um jeito de fazer o peão correr, mas não vimos. Só percebemos depois. Nunca é tarde demais, mas isso é ruim. Aparentemente, espere. O peixe está enlouquecendo. O peão D6 é a melhor escolha e realmente dá tomate. O que está acontecendo? O peixinho é assim. Um é de profundidade baixa, outro de profundidade alta. É puro. Por isso ganhou 4 tomates, mas não acho que mereça. Enfim... Ele tomou. Demos o cheque, desviamos o rei, avançamos o peão e isso é ruim. Mano, o quê? Parece que tinha um cavalinho aqui para dar ataque duplo e ganhar a torre. Essa análise de partida tá insana e realmente salva. Ele nos dá cheque. Para parar o peão é preciso dar cheque. Assim é empate. Ele vai para cá tentando fazer sei lá o quê. Esse lance não faz sentido para mim. Pulamos, pegamos a dama e vencemos a temporada de tomates.